O nosso bate-papo é sobre o desenvolvimento da fala nas crianças, né? Recadinho especial aí para as mamães, para os professores, para quem tem contato direto aí com os pequenininhos naquela fase, né? Tão linda, né, gente? Que a gente se encanta. E as mães são bem ansiosas também em relação a essa questão da fala das crianças. Mas para conversar sobre esse tema, para a gente entender como é esse desenvolvimento da fala nessa primeira fase das crianças, eu chamei aqui para conversar comigo a Bárbara Queiroz, que é fonoaudióloga, e a gente fez questão de trazer a Bárbara hoje para falar desse tema, que é de interesse da apresentadora também. Bárbara, bom dia, minha linda. Seja muito bem-vinda e muito obrigada desde já por você participar hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, eu acho super importante a gente entrar nesse assunto, né, de extrema relevância, principalmente agora no início do ano, que eles estão, alguns vão entrar na escolinha pela primeira vez. E atenção pais, né, porque são informações importantes para alertar sobre esse desenvolvimento da fala, essa aquisição e esse desenvolvimento da fala. É motivo de muita ansiedade, né, Bárbara? Você que atende aí a muitas mamães, essa questão da fala. Sim. Mas, em geral, com que idade, Bárbara, a criança já começa esse desenvolvimento da fala? Então, foi feito um estudo, né, com várias crianças, é um estudo com realmente várias crianças, para que vejam o padrão onde a maioria alcança as primeiras palavras. E é na idade dos 12 meses, né? Geralmente 1 ano, algumas um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas nunca passando de 1 ano e meio, certo? Até 1 ano e meio ela já está adquirindo as primeiras palavras, mas 1 ano é o marco. É aquela idade que se começa realmente. Às 8 meses, 9, 11 meses, já começa aquele balbucio, né? Que já indica que tem gente que diz, esse menino vai falar ligeiro. Já está com 8, 9 meses, já está tentando dizer alguma coisa, mas é uma fasezinha, né? Até chegar ali, 12 meses, 1 aninho, já pronuncia. Exatamente. E assim, nesse 1 ano, geralmente é um padrão de 4 palavrinhas no máximo, certo? Então, geralmente mamãe, papai, água, que são as mais frequentes escutadas por ela. E aí esse repertório vai aumentando, né? O vocabulário vai aumentando gradativamente no decorrer da idade. Entendi. Então, essas palavrinhas, papai, mamãe, por que elas são as primeiras que a criança pronuncia, Bárbara? Então, geralmente são as que elas mais escutam, com maior frequência, né? Então é aquilo da mãe chegar, olhar para o bebê e ficar, mamãe, vamos lá. E fica até... incentivando, né? E fica a mãe contra o pai para ver quem fala mais. Existe essa disputa. Existe. E assim, eles recebem essa pista visual, né? De ficar em frente a eles falando. E geralmente é realmente porque escutam com maior frequência. E também porque esses fonemas, m e p, né, que é mamãe e papai, são os mais simples da língua, são os mais fáceis de pronunciar. Porque são sons que ficam aqui na frente, realmente os bilabiais, m, p. Então eles recebem essa pista visual e de acordo com a frequência que isso é estimulado, eles vão falando. Tem gente que diz assim, ai, mas a primeira palavra foi não. Pode ser que seja porque eles escutam muitas vezes essa palavra não. Exatamente, pode ser mesmo. Depende da frequência de quais palavras. Desse estímulo também, verdade. Sim. Bárbara, e quando é que o papai e a mamãe devem se preocupar caso essa fala não aconteça? É ali depois dos 12 meses, nessa fase? Então, como tem o desenvolvimento de cada criança, mas a gente nunca deve esquecer do marco, né, da idade, 12 meses, assim, chegou 1 ano e meio e a criança não está falando nada, nenhuma palavra, nenhum sonzinho, a mãe já deve ligar o sinalzinho de alerta, procurar um fonoaudiólogo ou um neuropediatra para ver o que é que está acontecendo. Já acende essa luzinha de alerta, né? Com Porque certeza, nessa deve fase procurar. Já se deve estar começando essas primeiras palavrinhas, como a Bárbara citou aqui. Exatamente. Então, algumas mães ali, porque tem muito isso também, respeitar o tempo da criança. Sim. Né? Porque cada criança tem seu tempo, mas o máximo é ali 1 ano e meio. Isso. 1 ano, 1 ano e 3 meses, assim, não tá falando nada, já deve procurar. No máximo, assim, 1 ano e meio mesmo. E quanto mais cedo, melhor, né? Com certeza. Precocemente, se houver algum atraso, alguma coisa pode ser resolvida. Isso, a intervenção precoce vai ser super importante nesses casos. Ok. E existe algum sinal, Bárbara, anterior à fala que pode alertar sobre algum tipo de probleminha? Sim, com certeza. Então, assim, é o caso de mães que percebem, tem uma diferença do meu filho mais velho para o meu filho mais novo. Então, assim,
Algumas coisas importantes que a mãe, que os pais podem observar, como, por exemplo, o contato ocular, que a gente fala, que é o olho no olho da criança com os pais, da criança com o adulto, com outras crianças. Então, assim, se é aquela criança que não olha muito no olho, já acende o sinalzinho de alerta. O balbucio, né? O balbucio é onde a criança está experimentando a linguagem, experimentando a fala para posteriormente iniciar as primeiras palavras. Então, é aquela criança que não balbucia. Também é um fator importante, exatamente. Aquela criança que não interage muito bem, que é mais esquivadinha, mais na dela, também é um fator bem importante. Então, assim, são coisas que a gente deve observar antes das primeiras palavras, que aí a mãe já deve procurar saber o que é que será que pode acontecer posteriormente e levar para uma avaliação realmente para ver se tem riscos para o desenvolvimento e aquisição de fala. Entendi. Então, mamães e papais, vamos ficar alerta em relação a esses sinais que a Bárbara acabou de citar, que são importantes, né? Porque quanto mais cedo for diagnosticado algum probleminha, ali pode ser tratado com mais eficácia. Bárbara, e se a fala não atingir a idade esperada, o que é que pode estar acontecendo, né? São muitas possibilidades ali dentro dessa fase de desenvolvimento? Isso, diversos fatores podem estar acontecendo. Por isso que o ideal é uma avaliação com o fonoaudiólogo. Mas o que pode ser? Pode ser uma dificuldade auditiva, né? Algum problema bem auditivo, comum, né? sim. Pode ser até que a criança não seja totalmente, não tenha uma perda auditiva muito severa, mas alguma dificuldade auditiva, certo? Algum transtorno do desenvolvimento, como por exemplo o TEA, né? Que é o autismo, que também provoca um desenvolvimento de fala mais comprometido, certo? Em alguns casos. Bem como o estímulo que é dado para as crianças dentro de casa, né? No ambiente familiar mesmo. O que é que pode estar acontecendo? Será que elas estão recebendo menos estímulos? Entendi. Então é uma coisa que tem que ser investigada realmente. Entendi. Então fica esse alerta aí para os papais, para as mamães, prestar atenção, interagir bastante, estimular bastante, para que esse desenvolvimento possa acontecer com muita tranquilidade. Bárbara, aí você falou muito na questão dos estímulos. Conversar com a criança, mesmo quando ela é bebezinho, ainda nem fala ainda. Isso é mito ou é verdade? Tem que se conversar, é importante esse estímulo também? É super importante, né? É o que a gente mais indica, né? Quando chega bebezinho na clínica, que a gente mais indica. Pode parecer que eles não estão entendendo nada, mas muito pelo contrário, eles estão recebendo aquela linguagem, porque antes de tudo eles precisam entender a linguagem, sua função para poder produzir. Então realmente é de extrema importância. Estimular, né, minha gente? Quanto mais melhor, que ele vai ouvindo, vai começando ali, quando chegar na fase, né? Interessante isso. Outra coisa bem polêmica, que é a nossa realidade hoje, a gente não tem como fugir, Bárbara, é o uso das telas, né? O celular e outros aparelhos eletrônicos, que as crianças, a gente comenta até assim, né? Parece que já nasceu sabendo mexer, eles dominam totalmente. Esse uso, Bárbara, nessa questão da linguagem, no desenvolvimento dessa linguagem, ele vai atrapalhar? Até que ponto? Ou pode ajudar também em alguns casos? Então, nós fonoaudiólogos, eu brinco que a gente é inimigo, né, dessas telas, principalmente nessa idade, que eles estão desenvolvendo algo tão importante que é essa linguagem, né, que é essa fala. Então, assim, muitas mães, muitos pais dizem, não, vamos colocar, mesmo que seja historinhas, brincadeiras, mas está estimulando, mas, assim, a gente tem que prestar atenção no seguinte: essas telas, elas não estão tendo interação com a criança não vai precisar falar enquanto está assistindo, a criança não vai ter com quem interagir, está só recebendo, ela não está interagindo. Então, criança aprende com a interação do outro. Se o outro não existe, ela não está aprendendo. Então, mas mesmo que esteja contando historinha ali no tablet, não, ela não está aprendendo. Muito pelo contrário, certo? Estudos vêm mostrando cada vez mais a associação entre atraso de fala e o uso de telas, né? Então, assim, é algo muito importante, porque está cada vez mais constante, né, na vida das crianças, antes de iniciar a fala. Então, eu dou até uma ênfase maior nessa questão. Prestar mais atenção, deixar a criança brincar mais, né? Acho que... Pois é, gente, faz parte da infância, né? Isso, explorar os brinquedos, sentar ali um minutinho com ela no chão para brincar realmente, vai trazer muito, muito mais benefício para ela do que ela enfrenta uma tela. Exatamente. Os pais nessa correria, né, de trabalho,
uma rotina muitas vezes apressada, acaba deixando por mais tempo. Mas a gente já trouxe esse tema aqui, trouxe psicólogos e outros profissionais para falar sobre isso, né, Bárbara? Sim. Que esse uso cada vez mais exagerado dessas telas vai prejudicar, sim, e a linguagem não é diferente, né? Muitas mães, jovens mães dizem assim, minha filha aprendeu a falar com a Peppa. Aprendeu a dizer tchau, tchau. Tudo bem, se ela conseguir repetir e fazer, tudo bem, mas até que ponto isso pode ajudar, né? Como a Bárbara falou aqui, realmente precisa de uma supervisão. Supervisão, moderação. Moderação importantíssima, porque cada vez as crianças estão passando mais tempo em frente às telas, então fica a dica aqui da Bárbara, com certeza, né, papais e mamães, para tomar cuidado com isso aí também. Muito. Outra coisa que vem acontecendo, um fenômeno também devido a essa correria dos pais, Bárbara, é que as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola. Sim. E em relação a isso, é interessante, é importante que seja também mais cedo? É importante, sim, as crianças irem cedo para a escola, por quê? Lá elas não vão ter tudo nas mãos, elas vão precisar usar da comunicação delas para pedir. É verdade. Porque é uma professora para vários alunos, né? Então elas vão criar maior independência, vão ter mais crianças da mesma faixa etária para interagir. Então tudo isso beneficia a criança. Agora, claro, se são aqueles pais que têm um tempo com a criança, que realmente podem usar desse tempo para ficar em casa estimulando, não tem problema não levar para a escola, certo? Pode esperar um pouco. Agora, se for para levar para a escola realmente para aumentar esses estímulos, pode levar, é benéfico sim para a criança. Que hoje em dia já tem essas escolas que recebem as crianças lá no maternalzinho, no integral, né? A partir de 6 meses já tem escola que recebe criança. Já. Então, se a criança fez ali nessa fase, principalmente, né? 1 ano e pouco, já colocar ali naquele espaço escolar realmente. Nós que somos mães, quando a gente coloca os nossos filhos na escola pela primeira vez, Bárbara, a gente percebe a diferença. Sim. De como o vocabulário aumenta sim. A interação aumenta. Então, minha gente, só tem benefício. Só né? tem então, benefício. você puder, quanto mais cedo esse estímulo, melhor. Com certeza. Outra coisa que também é bem polêmica em relação a isso, porque quando envolve pai, mãe, criança, a gente sempre surge uma polêmica. Muitos pais, Bárbara, acham bonitinho, acham engraçado, acham fofo. Quando a criança pronuncia alguma coisinha errado, é engraçado, faz um vídeo, até posta na internet. Sim. Tudo bem, mas quando isso não é corrigido, aí se corre um risco, né, Bárbara? Com certeza, porque vejam só, a criança ela está no período do aprendizado, de receber o estímulo, de receber o modelo, para colocar no seu padrão de fala. Então, se ela recebe aquele estímulo de forma errada, né, o pai ele está fazendo aquele estímulo que não é o certo, ela vai aprender daquela forma. Então, vai prejudicar a criança em relação a isso, certo? Mas vejam só, isso não é o manhês que a gente fala, né? Que é quando o bebê é menorzinho, que tem aquela fala mais afetiva. Então, isso vai ser benéfico, o manhês é benéfico, até para, assim, favorecer a relação mãe-bebê, a afetividade, a humanização, né? Mas o falar errado para a criança é bem polêmico, porque realmente é a época em que eles estão aprendendo, em que eles estão recebendo. Então, o modelo melhor para dar para a criança é o correto. Entendi. Principalmente nessa fase ali que eles estão aprendendo a pronunciar algumas palavras. Sim. Então, é indicado que se ele disser uma palavrinha errada, a gente repita o certo e estimule a fazer, né? Assim? Dessa forma, vocês vão estar estimulando, dando o modelo correto. Entendi. E outra coisa também, Bárbara, troca de fala. É comum as crianças falar assim como o personagem da Turma da Mônica, o Cebolinha, que troca, né, ali pelo L. Como é que é esse problema também? Então, Carla, é comum durante o período de desenvolvimento dessa fala, que ocorre até 3 anos e meio, 4 anos, a criança já deve ter adquirido todos os fonemas da fala, certo? Então, assim, é comum durante esse período. Passou disso, a gente já deve investigar. Porém, eu nem gosto de afirmar isso com tanta certeza, porque, assim, por exemplo, criança de 3 anos e meio ainda não fala o fonema M, que é um dos primeiros. Lembram do mamãe, papai? Isso. Então, assim, se aos 3 anos ela ainda não fala um fonema que está lá no início, então tá tendo uma diferença, né, muito grande, tá tendo um espaço de tempo muito grande, então já deve se investigar. Não é porque, não, mas ele ainda está com 3 anos e meio, a fono falou que tem que esperar essa idade para procurar. Por quê? Porque tem alguns fonemas
que são adquiridos do início, é uma gradatividade, né? Isso. Sons mais fáceis, sons médios, sons difíceis. Então, assim, por exemplo, 3 anos e meio, meu filho ainda não fala o R, do barata. Esse realmente é o som mais difícil da língua, certo? Então, é comum eles terem essa dificuldade. Então, assim, tem que prestar atenção em quais fonemas realmente eles estão trocando, para ver se não já deveria ter adquirido. Entendi. E está muito atrasado. Por isso que o ideal é uma avaliação, certo? Sempre que os pais suspeitarem de alguma coisa, o ideal é uma avaliação. Exatamente, porque na avaliação é que o profissional fonoaudiólogo vai identificar realmente onde é que está esse probleminha e vai lançar a mão de várias estratégias para que essa criança consiga fazer essa pronúncia correta. Bárbara, e assim, você falou muito em estímulo. Como é que a gente pode, nós, pais, mães, os professores, a gente pode estar estimulando essas crianças nessa fase específica para que esse desenvolvimento aconteça de forma bem normal, bem natural, claro, respeitando o tempo de cada um, respeitando a dificuldade de cada um, mas como é que a gente pode estimular tudo isso para que as coisas aconteçam, fluam aí também nas palavrinhas? Essa é uma dúvida frequente no consultório. Os pais chegam, mas como é que eu vou estimular meu filho? O que é que eu faço? Eu não sei fazer. Bom, então, primeiramente, o brincar com seu filho. Sente no cantinho, Simples. brinque com ele, né? Entre realmente no faz de conta, entre nas brincadeiras, que de certa forma você já vai estar estimulando. Então, por exemplo, outra forma de estimular, na hora do banho. É um momento crucial para você ensinar a criança partes do corpo, por exemplo. Então, ir comentando o que você está fazendo e conversando realmente com a criança. No momento da alimentação, vai dar comidinha, vai oferecer alimentos. Então, ali você já pode ir nomeando cada coisa e comentando sobre o ato de se alimentar. Nomear coisas, objetos, coisas que eles acham muito interessante, animais, fazer o sonzinho dos animais. Então, assim, estimular é realmente se envolver com a criança, o brincar, o nomear, o comentar tudo que está acontecendo em volta dela. Exatamente. Boa dica aqui da Bárbara Queiroz, fonoaudióloga, aqui para o nosso Geração Saúde de hoje. Bárbara, eu já quero lhe agradecer, viu? Saiba que você vai vir outras vezes. Com certeza. Porque são muitos os temas relacionados a essa área, né? Que a gente precisa conversar, principalmente em relação a crianças, essa fase de desenvolvimento. E a gente vai trazer, sim, outros temas relacionados a isso. Mas, Bárbara, muito obrigada por hoje. Agradeço demais a sua participação.